seja bem-vindo a mais um episódio da terceira temporada do M3BS Talks Unidas, o podcast oficial do 27º Congresso Internacional da Unidas, que esse ano está sendo realizado diretamente de Florianópolis. Bom, então eu vou receber hoje aqui, para este episódio, o Lucas Milioli, que é sócio do M3BS Advogados, patrocinador do nosso podcast neste terceiro ano de novo. Lucas, eu queria começar essa conversa perguntando para você como vocês tratam a inovação dentro de um escritório de advocacia, que é um setor que tradicionalmente ele é um pouco mais conservador, né? Até pela antiguidade da profissão de advogado. Eu queria saber como vocês tratam esse tema dentro do M3. Obrigado, Núbia. Boa tarde a todos. Mais um ano juntos aqui, né? Terceiro ano, como você disse, significa que o pessoal está gostando do nosso material, do conteúdo que é produzido, que é justamente um dos pontos que a gente traz quando trata de inovação no escritório de advocacia, a parte de comunicação, né? Falar de inovação dentro de um ambiente jurídico é sempre desafiador, né? Porque normalmente é um ambiente muito formal, né? Até pela forma de comunicação, né? Vocês já devem ter lido algum texto, já conversado com advogados, sempre tem aquele tal de juridiquês, né? Mas eu acho que a comunicação é fundamental quando se trata de inovação. Quando decidimos atuar no mercado de saúde privada, né, principalmente no âmbito das operadoras de plano de saúde, nós sabíamos que teríamos que levar o escritório para um lugar diferente do que se tinha no mercado. Sair daquela linguagem padronizada, ter um olhar mais estratégico para o negócio. Então, desde então, nós passamos a trabalhar em três pilares que fundamentam todos os nossos desenvolvimentos, nosso plano estratégico, que é justamente o posicionamento de marca, o relacionamento, né, a prospecção e a entrega. Então, quando a gente fala desses três pilares, a inovação está diretamente relacionada a ele. Porque quando eu falo de entrega, eu estou falando de prestação efetiva de serviço jurídico. O que a gente tem de inovação, né, no âmbito geral? Aquela defesa, vamos falar de contencioso propriamente dito, né, que são aquelas discussões judiciais, que quando a gente vê lá que tem o juiz envolvido, isso é um contencioso, ou até o regulador, em alguns casos, quando você tem as NIPs na ANS, tem o PROCON, né, reclamação de beneficiário. O que se tem no mercado, o que se tinha no mercado era um olhar muito individual para cada uma daquelas ações que representavam a carteira de ações dentro de uma operadora. Então, os escritórios tendiam a responder ou a defender os interesses da operadora individualmente dentro daquele caso, né, ainda que as questões fossem, de certa forma, massificadas. Né, ou seja, aquela defesa ou aquele modelo poderia ser replicado em vários casos, dentro das adequações necessárias de cada caso concreto, mas o fato é que se olhava individualmente para cada ação que compunha aquela carteira. Nós trouxemos um olhar inovador para esta gestão, justamente olhando para o contexto, né? Ainda que continuemos tratando cada ação como sendo um assunto específico, nós passamos a buscar aqueles dados que são produzidos dentro de cada processo e transformar esses dados em informação. Então a gente conseguiu dar um olhar coletivo para aquela carteira de ações e a partir daí tomando ou sugerindo medidas estratégicas para as empresas. E eu acho interessante isso, porque quando a gente fala em inovação, muitas vezes a gente pensa a adoção de uma nova tecnologia, o assunto da vez, né, IA generativa, mas vocês inovaram com algo que já existia. Sim. E isso também é inovação, né? A gente tomou essa medida, né, inovadora nesse aspecto, mas a gente usa a inteligência artificial cada vez mais como nossa ferramenta, né? E é interessante, né? Eu tenho estudado bastante sobre essa questão de inteligência artificial e há uma concepção muito, de certa forma, negativa com relação ao que é produzido, né? Esse trabalho aí foi feito pelo ChatGPT, por exemplo. A gente ouve bastante isso. E, de fato, lógico, né? Se você deixar o operador
do ChatGPT fazer exatamente o que o ChatGPT está dizendo. Eu estou usando o ChatGPT como exemplo aqui, na verdade. Mas poderia ser o Claude ou qualquer IA generativa do tipo. Então, o ChatGPT que está na boca de todo mundo, e estou usando isso como exemplo porque é o que eu ouço. Muita gente falar, e não necessariamente ligado ao mundo jurídico, nada, mas é porque, pessoalmente, eu me interesso bastante sobre o tema e vou buscar informação. Então, eu ouço muita gente dizendo isso, de forma pejorativa com relação ao uso da inteligência artificial. Mas isso é uma ferramenta. Ela dificilmente vai substituir um trabalho humano, mas vai ser um bom modo de se ter mais eficiência, mais assertividade dentro de um trabalho que já é executado por um humano, né? Eu sou da época que a internet estava começando a surgir, né? Hoje não se concebe um escritório de advocacia que não tenha internet. É a mesma coisa com o telefone, antigamente o celular, né? As pessoas ficavam numa fila enorme para celular. Hoje não se concebe um mundo sem celular. Eu acho que você é bem mais nova que eu, você viveu numa época com celular desde o início. Agradeço pelo bem mais nova. Tem que agradar a entrevistadora. Não, mas só para fechar esse tema, então, assim, eu tenho para mim que a inteligência artificial no âmbito jurídico, agora especificamente, não vai substituir um trabalho, um olhar crítico de um advogado, mas vai ser uma ferramenta que vai estar ali do lado dele, ajudando a ele ser mais produtivo, ele ter mais assertividade e ter um trabalho mais objetivo, né? Isso eu acho, eu estou trabalhando assim de um modo assim pouco estruturado, mas com bastante curiosidade com relação à interação com a inteligência artificial, e eu acho muito interessante a forma como ela estrutura os raciocínios, né? Então às vezes eu até pego por exercício uma petição escrita por um advogado, bem escrita, mas quando eu pego aquela linguagem de uma forma assim até muitas vezes repetitiva e levo isso para dentro da inteligência artificial, usando os comandos que a gente já estabeleceu, isso torna o texto assim muito mais estruturado, até mais visual, né? E muitas vezes eu tenho notado que ele é mais assertivo no aspecto de levar a cabo o que é a comunicação, que é tornar comum um pensamento, né? Então, o que você está dizendo é que a inteligência artificial pode ser uma grande ferramenta para traduzir o juridiquês para as pessoas comuns? É bom ponto, muito interessante. Talvez seja isso mesmo, né? Talvez além, obviamente, dos ganhos de produtividade, sem dúvida, de tudo mas que talvez se traz. Assim, há muito tempo, né? Chegou a hora, não, porque já chegou há bastante tempo, a hora do advogado, né? Dos operadores do direito adotarem uma linguagem mais objetiva, uma forma de escrever e de falar mais objetiva, para tornar comum aquilo que quer tornar. Bacana. Lucas, eu queria falar um pouquinho, a gente sabe que o M3BS tem uma série de projetos e um dos projetos muito legais que vocês lançaram esse ano foi este livro aqui, O Aprimoramento do Ecossistema de Saúde Brasileiro, que é uma coletânea de artigos de diferentes personalidades da saúde suplementar. Eu queria que você contasse um pouquinho de por que vocês decidiram fazer esse compilado de pensamentos e visões de mercado, e como você acha que o conteúdo desse livro pode colaborar para o aprimoramento do ecossistema de saúde brasileiro. Boa sacada essa sua, hein? Cara, antes de mais nada, eu quero dizer que experiência que foi fazer isso, viu, cara? Foi muito legal. Eu nunca tinha tido essa experiência de escrever um livro, já tinha participado de algumas coletâneas de artigo como essa, mas organizado, né, coordenado, foi a primeira vez. E foi muito bacana isso porque, primeiro por pensar a estrutura do livro, né? O livro é formatado com uma linha mestre pautada em 4 pilares, e dentro deles a gente teve que distribuir os temas de acordo com as pessoas que estão no nosso dia a dia, né? E quando eu falo de ecossistema, né, o livro fala de ecossistema, a gente está falando de fornecedores, indústria farmacêutica, está falando de operadoras, de autoridade, estamos falando dos reguladores, de todos os operadores dentro desse ecossistema, porque ele é um ecossistema multifacetado, né? Então a gente trouxe isso para dentro do livro de uma forma muito bacana, e para mim foi uma experiência muito legal interagir com esse pessoal, porque começa ali, né? Primeiro convidando para participar do livro
explicando o projeto do livro e depois construindo junto com o autor uma linha do artigo que ele vai desenvolver. E esta construção foi muito agregadora, né? Foi muito bacana. E trazendo isso para dentro da sua pergunta, o que foi isso no aspecto de inovação dentro do escritório? É justamente essa parte de comunicação, né? Dificilmente um escritório de advocacia se dedica a fazer um trabalho desse, né? Ter essa iniciativa de congregar pessoas, aliás, pessoas, de novo, né, de todo o ecossistema. Então, assim, você ter pessoas que falam de um determinado viés é muito comum, mas trazer pessoas com um olhar assim diferente para dentro do mesmo contexto foi muito bacana para a gente. Perfeito, Lucas. E para fechar aqui, eu queria puxar para um tema que eu sei que você é especialista, que é governança. A gente fez uma entrevista muito interessante aqui sobre a importância da governança corporativa para a adoção de IA generativa dentro das operadoras de saúde. Mas eu acho que e foi um dos tópicos da conversa, que antes da governança específica para IA, a gente tem que olhar para a governança como um todo. Eu queria saber de você a importância da área de governança corporativa estar bem estruturada e como ela pode ser um facilitador para a gente fazer inovação dentro da saúde de uma maneira correta e organizada e seguindo, obviamente, todas as leis existentes. A inteligência artificial é um potencializador, né? Então, nós, estudando alguns casos, por exemplo, nós reduzimos um trabalho que era feito em meia hora para 27 segundos, por exemplo, né? Então, tudo que você coloca de uma forma adequada à inteligência artificial acaba se multiplicando com uma velocidade assim muitas vezes assustadora. Nesse caso, a gente ficou impressionado com a assertividade e com o resultado do trabalho. Então, se você quiser multiplicar uma coisa, que essa coisa esteja organizada, né? Quando a gente fala de governança corporativa, antes de mais nada, de forma macro, a gente está falando de organização, né? De colocar as atribuições bem definidas, de definir bem as obrigações de cada um e as consequências dos seus atos, né? Ao mesmo tempo dar liberdade para que as pessoas possam atuar dentro do ambiente corporativo, mas que saibam os limites de sua atuação e a responsabilidade decorrente dela, né? Então, antes de mais nada, eu falo o seguinte: vamos organizar a casa, definir bem os processos internos, definir quais bases a gente vai trabalhar, quais premissas vão ser utilizadas. A partir daí, a gente acopla um potencializador e eu vou te falar, é impressionante o que a inteligência artificial pode fazer a nosso favor. Perfeito, Lucas, muito obrigada, parabéns ao M3BS, obrigada por patrocinar novamente essa temporada incrível do podcast oficial do 27º Congresso Unidas. Te espero no ano que vem. Muito obrigado, mais uma vez, você está conosco pelo 3º ano, você está cada vez mais M3BS. Perfeito, obrigada e obrigada a você que está acompanhando todas as entrevistas aqui da nossa 3ª temporada do M3BS Talks Unidas, o podcast oficial do nosso incrível 27º Congresso Internacional Unidas. Um abraço e até o próximo vídeo.